Os profetas que anunciavam, pregavam a palavra, usavam uma expressão que se repetia várias vezes. Os diferentes profetas: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Às vezes eram palavras duras, e essa expressão ela vinha assim como um decreto: assim diz o Senhor. Também era um consolo: não temas, assim diz o Senhor. E outra expressão, e aí ela aparece bastante no Novo Testamento, mas que tem o mesmo sentido, é a expressão está escrito. Está escrito. Sempre que essa expressão aparece é porque é assim diz o Senhor. As Escrituras são a palavra do Senhor, é a manifestação do Senhor. Está escrito, assim diz o Senhor. Nas nossas tratativas assim que nós fazemos, a gente tem isso de pedir por escrito. Acho que todo mundo já deve ter feito isso. Sabe, tu vai fazer um orçamento, ou vai combinar alguma coisa, vai pedir algo, tu pode me entregar por escrito, para que eu tenha ali uma prova, algo concreto, algo palpável. Deus nos deu algo palpável, dando a sua lei e os seus preceitos, por escrito. Por escrito. E aqui eu quero introduzir diálogos sobre os 10 mandamentos. E a gente sabe, e lembra cada um, que os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra e entregues a um homem chamado Moisés. Está escrito, e ali estavam os 10 mandamentos em 2 tábuas. Mas antes disso, isso é importante dizer e lembrar, é importante dizer e lembrar que a palavra foi também escrita, e aí eu faço a referência no coração. Isso não é assim uma coisa só, uma expressão romântica, né? Mas é algo que foi colocado no ser humano, e que tem muito a ver com um conceito que chamamos de consciência. A consciência. Eu repeti, já comentei em alguns outros instantes, em pequenos grupos, departamentos também aqui, dessa expressão interessante que Viktor Frankl inicialmente fala. Ele olha para o umbigo, né? E vê o umbigo lá e diz: o que é o umbigo? Para que serve o umbigo? E aí ele, meditando, diz: bom, é uma cicatriz que diz para mim que um dia eu fui ligado numa outra pessoa, que é minha mãe. A minha consciência, que entre aspas é essa lei escrita no meu coração, do que é certo, o que é errado, é uma menção de que isso está escrito em algum lugar. Vejam essa palavra bíblica que está aí colocada, do texto de Romanos, essa palavra que nos mostra e indica inclusive a palavra que Viktor Frankl fala, a consciência. Estes mostram a obra da lei, eu sublinhei, gravada, vamos usar o termo que eu estava usando aqui, escrita no seu coração, o que é confirmado pela consciência e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. Eu quero apenas fazer essa menção dessa consciência que Deus colocou. Isso tem muito a ver com Gênesis 1, 26 a 28, que diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, com a vontade de Deus, a santidade de Deus também escrita no seu coração. O que acontece? O pecado é como uma borracha, algo que cai, que deixa isso embaçado, que apaga, que estraga essa clareza. E depois que nós nascemos nesse pecado já,
o dia a dia também vai cauterizando consciências. A gente sabe que uma coisa está errada, mas o mundo diz que não é bem assim. O mundo diz que hoje as coisas são diferentes. A nossa própria consciência vai nos defendendo, vai nos colocando em outro sentido. E aí o que acontece? O que acontece? A gente vai esquecendo. Por isso, essa palavra gravada em nossos corações também precisou clara e significativamente estar explícita e gravada por escrito. E aí vem os mandamentos entregue em tábuas de lei. A Bíblia diz que há 2 pedras que foram entregues a Moisés. Essa expressão de 2 pedras colocadas, entregues a Moisés, traz várias reflexões para a gente, para todos nós. Alguns estudiosos acreditam que era tipo assim, como um documento que se entrega uma via e fica com uma cópia, e foi entregue as 2. Outros pensam assim, bom, foi simplesmente escrito porque não coube tudo numa pedra. Bom, existem diferentes nuances, mas didaticamente, não que seja assim a escritura, didaticamente a gente separa em 2 tábuas, quando diz que os mandamentos são separados no primeiro grupo, que são 3 mandamentos, que dizem respeito a Deus, e nos 7 últimos, que dizem respeito às pessoas, ao próximo, às pessoas com as quais nós nos relacionamos. E é por isso que se simplifica quando em Jesus, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, os 3 primeiros, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, os 7 próximos mandamentos. Então a gente tem essas 2 tábuas, insisto, didaticamente, não que seja as 2, que na primeira tábua de pedra estivesse escrito só 13 e nos outros 7, é uma diferença didática. Assim como a palavra de Deus didaticamente atua por lei e por evangelho, em abrangência. E didaticamente a gente também diz que esses mandamentos, eles servem para revelar o nosso pecado, pela nossa reflexão, para frear o mal, um freio, e para indicar o caminho certo, a norma, o guia, os 3 usos da lei. Assim os mandamentos são postos diante de nós. E nós queremos cantar e lembrar esses mandamentos através de algumas palavras que estão num dos hinos do nosso inário nesse momento. Eles vão estar aí projetados para a gente a seguir. São algumas diferentes estrofes que apontam para o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento e o cumprimento da lei em Jesus. Cantemos. A fé nos faz com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser. Na vida quero demonstrar, quem ama vai na lei andar. Diz Deus, eu sou o teu Senhor, a quem tu deves todo amor, confiando em mim de coração, terás eterno galardão. Meu santo nome de invocar, e em oração irás buscar, meu dia santificarás e meus preceitos ouvirás. Além de a mim aos pais serás submisso e sempre os honrarás. Não vás matar nem
posso testemunho dar. Não deves cobiçar de alguém a casa nem mulher que tem. Zeloso pela minha lei, ao transgressor castigarei. Bondoso quero compensar a quem sumiço nela andar. Ó Deus, por mim Jesus cumpriu a tua lei e me remiu. Mil graças quero